Olá, hoje nós vamos conversar um pouco sobre feedback. É uma palavra um pouco diferente, mas muito utilizada dentro das organizações. O feedback é uma espécie de ajuda para mudanças de comportamento. É uma forma de comunicação, mas está relacionada a como um determinado comportamento está sendo percebido pelos outros. Esse feedback ele pode ser dirigido a um indivíduo ou a um grupo. É, na verdade, uma forma de ajudar esse indivíduo ou grupo a melhorar o seu desempenho e alcançar os seus objetivos. Para que a gente consiga desenvolver um processo de feedback que seja válido, é importante a gente saber tanto dar quanto receber feedback. São duas atitudes que nós podemos desenvolver e tornar cada vez mais as nossas relações, cada vez melhores as nossas relações dentro do trabalho. Existem dois tipos de feedback: o feedback aberto e o velado. O feedback aberto é aquele que a gente percebe claramente. Ele é óbvio e direto. Eu posso, através de perguntas, saber como uma pessoa reagiu a um determinado estímulo, por exemplo. Ali eu já tenho uma resposta, que é um feedback de como ela gostou ou não gostou daquele processo. Então, é uma forma muito clara de se ter um retorno da percepção da pessoa sobre uma determinada situação. O feedback velado, ele já é um pouco mais difícil de se perceber. Ele se dá através de uma observação da reação das pessoas, das expressões do rosto, da movimentação, da forma como ela se posiciona. Então, são elementos que nós não temos certeza, porque eles não são óbvios, mas a gente consegue deduzir através desses indicadores das pessoas a partir do que elas reagiram ou deixaram de reagir a certos estímulos. Esses são tipos de feedback. Mas acontece que o feedback ele é também um processo intencional. Nós fazemos com um determinado objetivo. Agora, qual é de fato o objetivo do feedback? Será que a gente utiliza o feedback da forma adequada? Então, nós precisamos pensar, para que feedback? Será que é para punir alguém? Será que é para desabafar, colocar para fora, se sentir mais aliviado, como se fosse dar uma bronca no nosso funcionário ou no nosso colega? Será que muitas vezes a gente quer dar um feedback para mostrar que somos mais inteligentes ou mais espertos do que o outro? Ou será que o feedback é uma forma de ajudarmos uma outra pessoa a alcançar os seus objetivos de maneira mais efetiva? Se for essa a última questão, estamos no caminho certo. Todas as outras não são feedback, não servem para a nossa aula. Por que é difícil tratar de feedback? Por que é tão complicado a gente conseguir dar feedback ou receber feedback? Primeiro ponto é que nós normalmente não estamos preparados para perceber que é necessário ouvir um feedback. Nós não estamos preparados para ouvir críticas ao nosso comportamento, às nossas atitudes ou ao resultado do nosso trabalho. Nós temos sempre um sentimento, ou muitas vezes um sentimento, de que o feedback talvez não seja útil, portanto não queremos recebê-lo. Também temos uma cultura que rejeita as expressões dos nossos sentimentos. Nós temos medo de falar para o outro alguma coisa que não seja um elogio. Temos medo de sermos criticados, rejeitados, da pessoa não entender a nossa verdadeira intenção. E por isso, muitas vezes, nós deixamos de dar o feedback. Outras vezes, nós temos medo de enfrentar e falar coisas que talvez não sejam tão positivas, mas que, no fundo, são tão importantes para que o outro possa aprender, modificar o seu comportamento e, de fato, alcançar os seus objetivos. Muitas pessoas preferem não ouvir o feedback. Muitas pessoas duvidam que o outro que vai nos dar o feedback seja capaz ou tenha uma boa intenção ao fazer isso. Pensam que aquela pessoa gostaria de diminuí-la. Muitas vezes recebem um feedback e ficam racionalizando, arrumando desculpas, tentando encontrar uma forma de dizer que aquilo não era verdadeiro. Ou, outras vezes, atacam quem dá o feedback e dizem assim: puxa, se eu fiz isso errado é porque ele também fez ou ela. Então, não conseguem utilizar o potencial dessa informação para melhorar o seu próprio desempenho. Só que o feedback, ele tem um objetivo e ele tem resultados muito bons quando ele é bem aplicado. E o que a gente entende como um feedback bem aplicado? É aquele feedback que responde a dois critérios: da verdade e do amor.
Quais as perguntas que a gente precisa fazer? Quando a gente vai tratar um feedback, a gente vai falar sobre um fato. Esse fato, ele é verdadeiro ou ele é uma mentira? Se ele for verdadeiro, então pode fazer parte do feedback. Se foi alguma coisa que eu ouvi falar, pode ser uma mentira, então ele não vai fazer parte do feedback. Segundo ponto, o amor. Eu faço isso, eu dou esse retorno porque eu quero verdadeiramente ajudar? Se a resposta for sim, o feedback é feito com amor. Então, eu vou fazer esse feedback. Agora, se eu não estou com vontade de ajudar, se eu quero apenas criticar, então não tem amor, é desamor. Melhor não entrar no feedback. Então, no feedback, nós tratamos de fatos que são verdadeiros e tratamos com amor porque temos a intenção de ajudar. Se passar por esses dois critérios, a gente tem um bom feedback. Se não conseguir passar por um dos dois, é melhor não tratar desse assunto ou deixar para uma próxima vez. O feedback, ele é descritivo, ele fala sobre fatos, não sobre sentimentos. O feedback também é específico. Quando a gente vai dar um retorno sobre um determinado comportamento, nós vamos falar daquele comportamento muito específico e único. Nós não vamos falar da pessoa como um todo, nós não vamos falar da vida dela toda dentro da empresa ou da carreira dela, vamos tratar daquele problema. Uma outra questão muito importante que a gente deve lembrar ao dar o feedback é escolher o momento oportuno. Não se dá um feedback na frente de outras pessoas, nem quando se está com pressa ou com algum compromisso na sequência. É preciso marcar um horário, escolher um local adequado, marcar com antecedência para que as pessoas se preparem para receber uma informação que é tão importante. Se possível, o feedback deveria ser solicitado. A gente sabe que isso não é muito comum, mas algumas pessoas já despertaram para a importância do feedback e pedem para recebê-lo. Quando solicitado, o seu resultado é sempre muito mais efetivo, porque há uma receptividade, uma vontade de entender, compreender aquelas razões e, quem sabe, melhorar o seu comportamento. O feedback também tem que ser dado com uma linguagem voltada para si. Eu, e não as pessoas, dizem isso ou pensam isso sobre você. É assim que a gente procura mostrar que estamos lidando entre duas pessoas e não estamos sendo porta-vozes da percepção de anônimos que a gente nem sabe quem são. Resumindo, então, ao falar de feedback, nós temos duas posições importantes, aquele que dá o feedback e aquele que recebe. Para quem dá o feedback, algumas dicas são muito importantes. Primeiro, você tem que ter sempre a vontade de ajudar. Segundo, se o feedback for negativo, vá direto ao assunto, não dê muitas voltas. Terceiro, trabalhe com fatos e não com juízos de valor, com aquilo que pode ser comprovado e não com percepções que chegam aos nossos ouvidos muitas vezes sem ter qualquer justificativa. Também esteja preparado para receber feedback, porque sabia que muitas vezes o comportamento do outro acontece em função dos nossos próprios comportamentos? Então, muitas vezes, no momento do feedback, nós somos obrigados a ouvir que somos também responsáveis por aqueles comportamentos. Ao final do feedback, procure fazer uma reflexão sobre como foi aquela sessão e o que cada um aprendeu naquele momento. Para quem recebe o feedback, também temos algumas dicas. Primeiro, procure ouvir sem interromper. Ao interromper, você atrapalha o raciocínio e muitas vezes entra num processo de tentativa de defesa, o que prejudica a comunicação. Saiba que é incômodo e muitas vezes é até doloroso receber um feedback. Por isso, relaxe, procure se manter tranquilo e prepare-se para essa reunião. Faça perguntas, esclareça suas dúvidas. Não vá para casa sem saber exatamente por que cada uma daquelas coisas foi dita a você. Reformule o que ouviu e repita, para ter certeza que você entendeu exatamente o que o seu interlocutor procurou lhe falar. Reconheça aquilo que é correto. Reconheça também os seus erros. Mas lembre-se, é diferente você ser tratado como irresponsável ou como alguém que atrasou um relatório. Ao atrasar o relatório, reconheça isso. Seria uma forma de tratar de um fato e não de um comportamento. Peça tempo para pensar, se necessário, e quem sabe voltar a conversar num outro dia. Essas são algumas dicas que podem fazer com que o feedback seja, de fato, uma ferramenta que nos auxilie a melhorar os nossos relacionamentos e a comunicação nas organizações. Boa sorte e até a próxima!